Boa tarde, sejam todos bem-vindos à Live 12 da Undime Minas. Meu nome é Maiara, eu faço parte da equipe da Undime. Hoje a nossa conversa será sobre o ensino híbrido nas escolas municipais, desafios e possibilidades. Experiências coletivas de grande impacto sempre tiveram o poder de remodelar o mundo, e a história é prova disso. Desde o ano passado, o planeta inteiro compartilhou da mesma experiência, a pandemia do Covid-19 e a necessidade de adequação ao isolamento social. Escolas de ensino regular dos 4 cantos do globo precisaram às pressas se readequar. Da noite para o dia, professores e alunos tiveram que se acostumar e se reinventar na forma de aprender e de ensinar, com aulas online e videoaulas, entre outras ferramentas. Esses educadores se viram diante de novos desafios aos quais estavam pouco ou nada preparados para enfrentar. Em meses, foi colocada uma necessidade de salto tecnológico na educação que demoraria décadas. Agora, quando vislumbramos um cenário pós-pandemia, o ensino híbrido é o assunto mais abordado. Mas o que é o ensino híbrido? Quais são os desafios e possibilidades apresentados diante dele? É o que vamos saber na live de hoje. E para dar início às atividades, convidamos a professora Sueli Duque Rodarte, que é diretora executiva da Undime Minas, a Denise, que é assessora de convênios da Undime Minas, e convidamos também o professor e doutor Luciano Sattler, que é doutor em administração pela FEA. Ele é membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, é membro do Conselho Deliberativo do CNPq, é membro do Conselho de Educação e Treinamento da FIENG, vice-presidente da SUCESU Minas, me corrija se eu tiver pronunciado errado, por favor, professor, e é reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, além de ter sido o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Sueli, a palavra está com você. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estarmos aqui nessa nossa live e, principalmente, por estar com a presença do reitor Luciano. Eu já tenho um conhecimento travado com ele, mas com anterioridade, e o que me dá a tranquilidade de que professor Luciano, reitor Luciano, eu sempre o chamo de professor, tem toda a competência para nos falar sobre o ensino híbrido e, principalmente, os conceitos mal entendidos do ensino híbrido, porque para todos ficou uma coisa muito simplificada. Então, o professor Luciano vai nos trazer a clareza que nós precisamos, visto que, a cada dia que passa, nós reconhecemos que cada vez mais nós vamos trabalhar dentro desse processo. Eu quero agradecer muito a Maiara, fez uma fala muito boa, então até dispensa mais falas. A única coisa que eu quero reiterar, é a competência, a sabedoria do reitor Luciano. E, quando pensamos nele como reitor do Isabela Hendricks, tão reconhecido dentro da educação nacional, então, nós sentimos-nos muito tranquilos de que vocês terão as mensagens e poderão tirar as dúvidas que fazem parte. Olha, gente, é para aproveitar muito, sugar muito, mandar perguntas, porque uma das minhas preocupações da professora Andréia é justamente, às vezes, a interpretação de ensino híbrido. Bom, e vamos falar, as vantagens e as precariedades fica para o doutor, professor e reitor Luciano. Eu só quero deixar aqui também um abraço da professora Andréia, nossa presidente, que por motivos alheios à vontade dela não pôde estar presente.
mas nós estamos aqui fazendo o máximo para que ela fique bem representada. Mas hoje quem nos representa é a fala do reitor Luciano. Então, essa representação fica garantida. Um abraço muito grande a todos. Bem-vindos. Obrigado, professora Sueli. É uma honra poder estar aqui com vocês, com a Undime Minas Gerais. Agradecer muito, né, porque a professora Sueli tem me ajudado muito. No ano passado, quando veio aí a pandemia, eu sempre pedi ajuda a ela, e nós criamos na ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, onde eu estou no Conselho Científico, e também no Comitê de Educação Básica, nós criamos imediatamente um simpósio com vários encontros, especialmente com gestores públicos, estaduais e municipais, com ênfase no ensino híbrido, para tentar ajudar as redes a se organizarem para esse momento tão difícil, tão sacrificial que nós estamos pagando. Então, minha primeira palavra a você é o seguinte: saúde, mantenha-se em casa, se você puder, os seus queridos, suas queridas, se vacine e vamos juntos planejar aí, quando for possível, a retomada da melhor forma possível, porque os nossos alunos e alunas realmente estão sofrendo um momento inédito na sua vida, assim como os nossos professores, nossas professoras, e vão precisar de muito apoio de cada gestor, de cada servidor nas secretarias, para poderem organizar na escola um momento de retomada, tanto para buscar coisas que ficaram perdidas, né? E aí há pesquisas apontando que esse período de pandemia, não apenas os alunos deixaram de aprender algumas coisas que deveriam ter aprendido, mas também até regrediram em coisas que já tinham aprendido por esse momento de distanciamento social. E vocês certamente têm acesso às pesquisas mais recentes da Undime, que mostra que, dependendo da região, especialmente nas escolas rurais, você tem mais de 50% de alunos que tiveram pouquíssimo ou até nenhuma interação com a escola no ano passado. Então, nós estamos diante de um momento muito desafiador. E, por isso, eu trouxe aqui uma breve apresentação para vocês. E, por favor, quanto mais vocês perguntarem, mandarem as perguntas aí, a Maiara vai me apresentar as perguntas, quanto mais vocês perguntarem, vai ficar melhor essa nossa conversa. E eu estarei à sua disposição depois. Entra no meu LinkedIn, entra em contato comigo, que eu quero ajudar você, a prefeitura, a secretaria, a ABED está aí para a gente tentar colaborar nesse sentido. Eu vou tentar, então, aqui compartilhar com vocês essa apresentação, que já também eu disponibilizei com a Maiara para que vocês possam receber esse PDF aí plenamente. Por favor, Maiara, está visível em tela cheia a minha apresentação? Oi, professor, ela está visível, só não está em tela cheia. Caso o senhor não consiga colocar o modo tela cheia, como às vezes não é possível, eu faço a barra de ferramentas para a lateral, eu arrasto e aí dá uma aumentada na tela. Oi. Perdemos. Agora te ouvimos, agora professor. Voltou. Agora a gente perdeu. Isso. Porque, olha só, apresenta você, então, porque eu coloquei em tela cheia e não apareceu. Então, por favor, põe aí aquele slide que eu mostrei para você. Bom, então, nós vamos falar sobre o ensino híbrido, sobre o que é o ensino híbrido, como que a gente deve se organizar para o ensino híbrido e algumas ferramentas que vocês podem contar para essa organização na Secretaria Municipal. Professor, tá? Eu vou te pedir só um minutinho, por favor, porque eu vou ter que reiniciar aqui para eu colocar a apresentação, tá bom? Eu volto já e consigo colocar. Se o senhor quiser colocar a sua por enquanto, pode ficar à vontade, porque estava bem visível do jeito que foi colocada.
Tá, então deixa eu compartilhar e na hora que você voltar, você me avisa, por favor. Tá? Ok. Prontinho, está na tela, professor. A minha está, né? Sim, a sua está na tela. Tá. Então, o primeiro convite que eu quero te fazer é que você possa se associar à Associação Brasileira de Educação à Distância. Nós temos muito conteúdo, muito material, muitos encontros. O nosso canal de YouTube está bem completo, com muita coisa, muito material que vai te ajudar a você se planejar e a se localizar quanto à educação à distância e quanto ao ensino híbrido. Porque o ensino híbrido, ele envolve componentes da educação à distância. Então, é importante vocês estudarem sobre esse assunto, né? Quando nós falamos de ensino híbrido, né, nós temos que lembrar que é uma mescla entre o presencial e o online. Tá? Toda vez que você tem um planejamento didático-pedagógico que tem essa mescla do presencial com o online, nós estamos falando de ensino híbrido. A definição que nós trabalhamos para o ensino híbrido é um programa formal de ensino em que o estudante tem parte da aprendizagem elaborada a partir de conteúdo, interações e mediações online. O aluno tem alguma flexibilidade quanto ao tempo, local, ritmo de estudos e sobre as trilhas de aprendizagem a serem cursadas. Parte das atividades é realizada sincronamente, ou seja, ao vivo, né, na escola ou em outro espaço, sob a supervisão de um professor. Então, vocês veem que é muito diferente, muito mais amplo do que tem sido trabalhado, em geral, pela mídia e pela imprensa, né? Veja só, quais são as dimensões? Existem 6 modelos diferentes de ensino híbrido, de acordo com a melhor literatura científica que nós temos acesso, existem 6 modelos de ensino híbrido. E ao vocês planejarem esses modelos, esses são os componentes que vocês têm que levar em consideração. Primeiro, na organização curricular. Não, eu vou fazer ensino híbrido apenas na lição, em um tema. Ah, não, a disciplina inteira, a unidade curricular inteira. Ah, não, meu curso inteiro vai ser pensado a partir do ensino híbrido. Isso define muita coisa. Na questão do tempo, eu vou ter um dia fixo no calendário para as atividades online. O calendário é flexível, ou mesmo é um curso aberto que a pessoa pode entrar e sair e finalizar a qualquer tempo. Geralmente, curso aberto é mais auto-instrucional, né? Ainda, qual é o papel dos componentes online? Aquilo que eu ponho no mundo online é para enriquecer a relação tradicional de ensino e aprendizagem ou é realmente para transformar a relação de ensino e aprendizagem? Gente, como a Mayara falou no início, nós estamos aí na beira de uma grande mudança acelerada pela pandemia. Então, por que voltar fazendo algo que nós sabemos que já não estava funcionando? A ideia é justamente poder voltar transformado, fazendo melhor. Então, vamos pensar o ensino híbrido de uma maneira para transformar a escola. Qual é o papel do professor? É um ensino centrado no professor, é um ensino apoiado pelo professor, ou às vezes, como é o curso aberto, nenhuma interação com o professor? Como que vamos organizar isso? No nosso caso da educação básica, é impossível isso de nenhuma interação com o professor. Ainda, o papel do estudante é uma aprendizagem liderada pelo professor, apenas guiada pelo professor, é uma aprendizagem totalmente independente, no caso dos cursos abertos. Um suporte, ele tem algum suporte? Professor, desculpa te interromper novamente. A apresentação no PDF, ela não está ficando disponível para eu apresentar também. Aí, quando o senhor está falando, as telas não estão passando. Era só para te dar. Isso, agora sim, agora a gente vê as telas. Agora está vendo a tela?
Sim, agora a gente está vendo o slide número 6. Tá. Manda, então, esse PDF para todo mundo, para eles tentarem acompanhar por lá também, por favor. Ok. Então, o suporte ao estudante, mesmo tem uma mentoria na escola, tem uma mentoria na escola e em casa, isso tudo tem que ser planejado. O número de alunos em relação ao número de professores é uma proporção normal de uma turma? É 2 a 3 vezes a proporção de uma turma para cada professor? Ou ele é autoinstrucional? Aí depende de como você organiza o material online, né? E ainda, dentro desses componentes de design, quando você vai fazer um desenho do ensino híbrido, você vai ter que pensar como organizar o conteúdo, como apresentar esses objetivos de uma maneira muito clara, como apresentar o conteúdo, não ficar restrito apenas a texto, e aí é importante vocês terem uma política de utilização de recursos educacionais abertos. A mediação do professor será individualizada, vai haver mediação em grupo, tem que repensar a avaliação da aprendizagem para gerar maior diversidade, inclusive respeitando os estilos de aprendizagem dos alunos. Vai ter quantos por cento de atividades autoinstitucionais? O que serão atividades colaborativas? O que vai ser uma comunicação geral para todos os alunos ao mesmo tempo? Isso tudo tem que ser pensado no seu design, da forma para ter identidade da sua cidade, das suas escolas, né? E aí, quais são... Eu estou correndo um pouco para a gente ter tempo para as perguntas. Quais são os tipos de ensino híbrido que nós temos na literatura? O primeiro, que é esse que estão mais falando, né? O estudante trabalha em sala de aula, com atendimento do professor, e depois continua os seus estudos em ambientes virtuais. É um ensino híbrido suplementar. Tá? O outro tipo é a sala de aula invertida, ou seja, o aluno começa a estudar antes no mundo online e depois ele vem para a sala de aula, não para ter aulas expositivas, mas para participar de projetos e atividades na sala de aula física. Também é conhecida pela expressão em inglês flipped classroom. Aí você tem a rotação de estudos, né? O aluno desenvolve na sala de aula uma rotina de estudos com o apoio do professor presencial e no ambiente virtual com o apoio de outro professor online. Isso é muito recomendável no caso das redes, ainda mais se o nosso retorno às aulas tiver que ser com pequenos percentuais dos alunos, não tendo todo mundo ao mesmo tempo fisicamente. Tem ainda o laboratório rotacional, que você traz os alunos para a sala de aula tradicional, e as atividades online são realizadas na própria escola, mas num outro espaço, que é o laboratório de informática. Você tem o híbrido colaborativo síncrono, que algumas escolas particulares pretendem fazer, eu não creio que seja viável e nem é o mais adequado no caso da rede pública, nem nas privadas, que é você colocar um grupo de alunos tendo aula no presencial, o professor está sendo filmado e a aula está sendo transmitida simultaneamente também para os alunos à distância, né? É o híbrido colaborativo síncrono. E você tem o dual colaborativo, que aí você tem todo um portfólio trabalhado por comunidades de aprendizagem, por temas, grupo de estudantes, facilitadores, objetos que você cria especificamente para isso, e os alunos interagem tanto presencialmente quanto online. Então, veja que uma mesma turma pode participar de aulas ou de encontros e de modelos de ensino híbrido diferentes na mesma semana, dependendo da disciplina, dependendo do campo do saber, dependendo do professor, dependendo da disponibilidade da secretaria, de quais recursos educacionais você vai adotar, preferencialmente recursos educacionais abertos, né? E aí você tem alguns pressupostos para você realmente poder
trabalhar o ensino híbrido. Tá? Lógico, primeiro, garantir o acesso e a conectividade e a capacitação. Né? Eu disponibilizo para vocês um checklist de adoção institucional de ensino híbrido, que está numa página minha, posso depois mandar o link para vocês. Façam um checklist passo a passo dessa adoção na sua secretaria. Escreva, atualize ou escreva o seu plano de inovação e tecnologia. Isso vai ser fundamental, inclusive, para você buscar doações ou para você ter acesso a recursos que virão do governo federal ou do Fundeb, de outra forma, para você garantir acesso e conectividade. E escreva e organize, preferencialmente com recursos educacionais abertos, cursos gratuitos, um programa permanente de capacitação, para que os seus professores, seus alunos e os servidores tenham as competências digitais necessárias, e especialmente os professores e professoras desenvolvam metodologias ativas em sala de aula. O ensino híbrido só é ensino híbrido eficaz se ele está incorporando metodologias ativas. Aí você vai ter um melhor resultado com ele. Tá? Eu disponibilizei para vocês aqui um link, vocês vão ver no PDF, em que eu escrevi um artigo recentemente sobre os critérios para o ensino híbrido de qualidade. Entrem lá, clique no infográfico, e lá você vai ter um bocado de leitura para poder avançar nesse sentido. E eu quero te desafiar que você pense que o ensino híbrido não é algo apenas relacionado à pandemia. Pelo contrário, os desafios que a BNCC traz para nós, especialmente nas séries finais do Fundamental 2, e para quem tem ensino médio, é que você vai ter expansão de carga horária, você vai ter que readequar todo o seu fazer pedagógico para atender a BNCC. E o ensino híbrido vai ser praticamente um caminho obrigatório para todas as secretarias poderem fazer isso bem e melhorarem o desempenho dos seus alunos no SAEB e nos resultados da aprendizagem que vocês precisam alcançar. Então, entenda o ensino híbrido muito seriamente. Não é apenas uma resposta pós-pandêmica. Também a BNCC vai exigir uma estratégia muito bem fundamentada de ensino híbrido na prefeitura, tá? Assim como no Estado. É claro que você já conhece a plataforma Conviva. Eu acho que ela é fundamental para cada secretaria, base, inclusive, para você poder desenvolver um bom ensino híbrido depois, porque dela você pode alimentar o seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, trabalhe bem a plataforma Conviva. Eu sugiro essa plataforma, o Guia EduTech. Tudo isso aqui está com link para você ir lá, para você poder fazer uma avaliação do nível de competência digital dos seus professores. É gratuito e você pode avaliar hoje, capacitar, trabalhar o ano inteiro em capacitação, reavaliar daqui a 6 meses, avaliar de novo daqui a 1 ano. Isso aqui é muito legal, porque ajuda até o professor a definir suas trilhas pessoais de aprendizagem, tanto dentro da oferta da prefeitura, da secretaria, quanto também em nível pessoal, o que ele ou ela vai correr atrás, tá? Eu aconselho a vocês a usarem esse mapa integrado de conectividade na educação, que foi lançado semana passada, para poderem mapear as suas escolas aí no município, em que situação que elas estão, e vai te ajudar a você fazer um diagnóstico e preparar o seu plano de tecnologia e inovação, tá? É claro, você já conhece a plataforma de busca ativa, ela agora é mais necessária do que nunca, porque nós realmente estamos atravessando uma situação que os nossos alunos vivem um estresse emocional absurdo. Então, para a gente não ter uma grande evasão, nós vamos ter que fazer essa busca ativa de uma maneira muito dinâmica, muito séria, para trazer o aluno de volta, né?
Essa plataforma de apoio à aprendizagem também está apoiada pela Concede, pela Undime, e tem muito material, muito jeito de você organizar previamente ao seu ambiente virtual de aprendizagem. Ela não é um ambiente virtual de aprendizagem, mas ela pode te ajudar a dar uma organização para o ambiente virtual de aprendizagem. É gratuita, está à sua disposição. Temos essa plataforma Vamos Aprender, também está apoiada pelo Concede, pela Undime, com vários conteúdos educativos, centenas de aulas que vocês podem transmitir ou online, ou mesmo se você tiver uma TV, uma parceria com uma televisão local, que possa, em determinados horários, fazer essa transmissão. Não pense em criar, se todo mundo for correr atrás de criar seu próprio estúdio, não vai conseguir. Vamos trabalhar em redes de cooperação, vamos trabalhar dentro de um programa com outros municípios e vamos usar esses recursos que estão disponíveis já para nós, tá? O Canal Futuro, para quem tem ensino médio, né, especialmente no estado, está com quase 1.000 aulas disponíveis gratuitamente para poder ajudar o professor que pode, na organização do seu modelo de ensino híbrido, adotar isso, tá? E aí eu creio que aqui eu termino essa parte do PDF, porque realmente eu gostaria de estar aqui à disposição e tirar dúvidas e conversar com vocês de uma maneira mais aberta. O PDF fala por si mesmo, vocês vão receber, está à disposição, e eu queria mesmo agora ouvir vocês e tentar a gente tirar aqui as dúvidas, tá? Professora Sueli, se a senhora quiser fazer as honras da casa de abrir as perguntas, por favor. A gente está aguardando o envio das perguntas pelo pessoal. O pessoal está bem concentrado, professor. Estamos aguardando aqui as perguntas. Pessoal, por favor. Se me permite, talvez as pessoas, um gestor municipal, esteja pensando assim, por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? E claro, todos nós estamos enfrentando um momento que pede uma resiliência emocional absurda. Assim, como que eu estou hoje enfrentando a pandemia, uma crise econômica na cidade, notícias de morte, notícias de internação, e eu tenho que pensar um futuro muito próximo de retorno das atividades da escola, e que obrigatoriamente pede ensino híbrido. Por onde eu começo? Eu queria te sugerir que você fizesse, inicialmente, uma caça às fadas. Lembra do que era caça às bruxas, né? Então, caça às bruxas é toda vez que você tem um gestor muito autoritário e ele acha que vai resolver as coisas no decreto. Aí ele chega e fala assim, ó, tem que fazer assim, quem não fizer está fora. Não, não é isso. Vamos fazer uma caça às fadas. Quem na secretaria tem mais proximidade com tecnologia, tem mais facilidade com tecnologia, já fez um curso ou outro de formação nessa área, já tem propostas relacionadas a isso. Eu te garanto que na secretaria onde você está, existem pessoas, tanto nas escolas, quanto na própria secretaria, que já estão com um pensamento avançado e uma formação boa nesse campo da tecnologia educacional, da educação à distância e do ensino híbrido. Às vezes tem alguém que formou em pedagogia ou em outra licenciatura em um curso à distância. Então já tem uma experiência nesse universo. Busquem essas pessoas. Busquem essas pessoas, criem um grupo de trabalho para começar a elaborar as diretrizes dentro das suas possibilidades, dentro das suas necessidades. Então, se você puder anotar aí, anote isso que eu estou te falando. Comece com uma caça às fadas.
busque as pessoas que já estão mais familiarizadas com esses assuntos. E aí, de uma forma colaborativa, de uma forma dialogada, vocês vão construir algo que é de vocês, com a cara de vocês, com as possibilidades da secretaria, e que vai fazer diferença. Não precisa ser algo importado, copiado, forçado, garganta baixa de ninguém. Procure fazer uma construção coletiva com essas fadas, com essas pessoas que você já tem aí e que tem uma menor resistência cultural para esse tipo de coisa. Uma segunda questão, o segundo passo que você precisa pensar com urgência é o ambiente virtual de aprendizagem. As pesquisas da Undime têm mostrado que, na maioria dos casos, o acompanhamento dos alunos tem sido feito por WhatsApp, por iniciativa individual de cada professor. Uma iniciativa heróica. Heróica, que bom que conseguiram fazer isso. Agora, se você pretende organizar o ensino híbrido na sua secretaria, você precisa ter um ambiente virtual de aprendizagem. Existem diversas possibilidades. Nenhuma gratuita. Se alguém te falar que é gratuito, não existe gratuito. Você sempre vai pagar de uma forma ou de outra. Então, de preferência, você vai ter que fazer aí um convênio, uma licitação, uma parceria, verificar se o governo do estado fornece algo para você ter um ambiente virtual de aprendizagem e que você organize esse ambiente com os recursos didáticos de preferência já alinhados com as habilidades previstas da BNCC. Isso hoje é algo perfeitamente possível pela forma como a BNCC está estruturada. Então, crie um grupo de pensamento crítico, um grupo de trabalho. E segundo, um ambiente virtual de aprendizagem. Você precisa ter isso para se organizar. Tá? Terceiro, como que está... Tem que fazer um diagnóstico. Como que está a conexão das escolas? Como que estão os aparelhos, os equipamentos, os softwares nas escolas que vocês são responsáveis? E aí você vai ver as necessidades que você tem. Primeiro, as escolas. Segundo, os professores e professoras. Quais equipamentos que eles têm acesso? E, por fim, os alunos e suas famílias. Porque aí também, a partir desse diagnóstico, você vai poder colocar o pé no chão e ao invés de pensar assim, nossa, vou fazer algo muito sofisticado, gamificação, realidade virtual. Não, assim, pelas condições que a escola tem, que o aluno tem, que o professor tem, vai estar de bom tamanho se você começar minimamente com textos e com links que remetam a vídeos que sejam produzidos por outros. Recursos educacionais abertos. A sua página, o seu ambiente virtual pode ser simples, mas nem por isso o fato de ser simples não significa que ele não será bom. Ele pode ser simples e muito bom e funcionar melhor do que o que você vinha fazendo até o ano passado. Então, primeiro, um grupo crítico para te ajudar a pensar nas diretrizes e nas políticas. Segundo, um ambiente virtual de aprendizagem, que vocês precisam se organizar. Terceiro, como que está a conexão de todos os atores envolvidos? Escolas, equipe gestora, professores e alunos. Para aí sim você poder ter um plano bem embasado aí na realidade.
A professora Sueli entrou aqui e eu continuei falando, acho que eu expulsei a professora Sueli, Maiara. Devolve aqui a professora Sueli, por favor. Não, eu estou aqui interagindo com você e com os comentários daqui. Tranquilo. Continue, professor, por favor. Tem algum comentário, uma pergunta que alguém fez que possa... eu possa tentar... São internos mesmo. Internos, professor. Eu gostaria, professor, então, já que eu entrei, que o senhor colocasse com bastante assim, ênfase a importância realmente que nós já vimos, porque a nossa vida, a partir de 18 de março de 2020, nós mudamos completamente, né? E eu acredito que nós jamais retornaremos à rotina normal. Aquela vida de que as aulas começavam dia tanto de fevereiro e nós vamos o ano inteiro do mesmo jeito, programação. Eu acredito que haverá mudanças devido até o crescimento que nós tivemos com os apertos proporcionados desses anos. No ano anterior, eu acho que fica quase claro que nós vamos passar 2021 também com um distanciamento presencial. Eu gostaria muito que o senhor falasse, professor, principalmente, assim, sobre as possibilidades do ensino híbrido, a necessidade de uma formação do professor para isso. Ou se não existe, porque a gente pega uma fada, ela vai e nos ajuda, mas amanhã há uma outra inovação ou planejamento tem que mudar. Então, como que é que a gente estaria garantido de que o processo teria uma continuidade? Eu quero que o senhor lembre que nós temos... Pode falar. Não, pode falar, pode completar. Tá. O senhor sabe muito bem que a educação municipal eu não considero ruim, professor. Eu gosto sempre de deixar isso claro, embora tem gente que queira matar. Mas nós temos zona rural em que ainda nós não temos como... As turmas são multisseriadas. São multisseriadas. Eu falo que eu não vejo turma multisseriada como um problema, mas depende de uma habilidade enorme do professor de planejamento. Ele tem que ir muito bem planejado todos os dias e que, para mim, é de grande valor. Eu acho que leva a um crescimento de todos. E a liderança do professor, a gestão do professor é que faz a diferença, porque ele tem que estar com um preparo muito bom. Inclusive, quando eu fui para a Escola da Ponte, em Portugal, há uma similaridade muito grande. Os alunos chegam, cada suas turmas já tem um planejamento para seguir e vários alunos de idades sérias, tudo diferente, juntam para trabalhar um com o outro. Então, mas ainda para nós aqui, sempre isso foi uma briga, onde eu acho que muda completamente o ensino. Eu não tenho esse pensamento, mas sei das dificuldades que e eu não estou falando só de longe, eu vivenciei isso muitos anos e coordenei professores
para trabalhar em turmas multisseriadas. Mas agora que é necessário uma tecnologia mesmo para isso, o senhor fez uma referência muito boa, que a maioria está trabalhando com o WhatsApp, é o celular do pai, da mãe, que tem hora que tem que tirar da mão, levar. Tem zona rural que não tem nenhuma condição de levar sim, mas de ter, no momento, essa conexão. Então, que sugestão o senhor daria? Primeiro, nós sabemos que nós temos que estar atrelados à BNCC. Tá? Seja híbrido, seja presencial, nós temos que estar atrelados. Mas eu gostaria que o senhor desse uma ajuda para a gente pensar a zona rural com as dificuldades que são quase inerentes por ser zona rural. A senhora, veja só. Não tenho bola de... Eu falar assim, eu não tenho bola de... Não, a senhora tocou em alguns pontos importantes. Eu até falei na semana passada em outro encontro. Você sabe que a ciência, ela muitas vezes ela dá saltos. Toda vez que você tem um problema muito grande que acontece na sociedade, a ciência dá saltos. Foi assim na Renascença, no Renascimento, né? Foi assim na Revolução Industrial, foi assim logo após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e nós estamos nesse momento. O mundo está sofrendo um estresse que vai gerar uma mudança paradigmática. Tanto na ciência e especialmente na escola, que é um espaço de, digamos, conhecimento científico, né? De disseminação, formação com base no conhecimento científico. Esse é o papel da escola. Cultura e ciência. Ciência é cultura. E aí, nós temos nas mãos, como você falou bem, todos nós sofremos um impacto do ano passado para agora, inédito. Então, se alguém antes falava, não, eu não quero mexer com tecnologia, de repente se viu obrigado a entender um pouco desse universo, né? Senão, deixou os alunos abandonados. Então, quando nós retornarmos às atividades, mesmo antes de retornar agora, nós já temos que pensar a sala de aula numa perspectiva diferente. Se você observar as teorias de aprendizagem que propõem uma nova escola, elas estão postas há mais de 100 anos. Piaget, Dewey, Paulo Freire, Foucault, Montessori, Freinet, todos disseram há 80, 70, 100, 50 anos atrás que o nosso modelo de escola está falido, que nós precisávamos mudar a escola e nós não conseguimos mudar. E agora nós estamos diante de um momento de aceleração cultural, porque a pandemia faz isso, ela acelera a cultura, e aquilo que nós projetávamos que aconteceria daqui a 5, 10, 20 anos, está acontecendo hoje. No mundo do trabalho, na sociedade da informação, na economia digital. E tem impactos bons e tem impactos ruins. Ora, o desemprego no Brasil não para de aumentar nos últimos 5 anos. E há um desemprego estrutural, porque as pessoas não têm as competências e as habilidades que permitam a sua empregabilidade ou a sua trabalhabilidade. Então, em meio a todo o sofrimento que nós estamos vivendo, o que eu acho que uma das coisas que a gente tem que tirar de lição,
e transformar isso em uma coisa boa, vamos aproveitar esse momento para reinventar a escola. E aí o ensino híbrido é um conjunto de abordagens que colabora nesse sentido. O programa de formação de professores, ele é urgente, ele tem que estar bem organizado, ele é permanente, ninguém mais pode parar de se atualizar. Não é só alfabetização digital. Eu saber usar bem a ferramenta, eu saber fazer isso com segurança, eu saber ensinar bem os meus alunos a usar. Não é só alfabetização digital, vai além da alfabetização digital. É a competência digital. Como que eu posso me apropriar dessas tecnologias para fazer uma escola diferente? E uma escola embasada nas boas teorias. Quando nós lemos o manifesto da Escola Nova, que Anísio Teixeira liderou em 1932, nós não conseguimos aplicar aquilo ainda. Vamos transformar em realidade o manifesto de 1932. E aí o momento é oportuno para isso, e o momento pede isso, porque nós vamos receber alunos com carências emocionais profundas, o que exige uma boa avaliação diagnóstica, um bom suporte socioemocional e uma relação individualizada de ensino e aprendizagem. Como é que você faz a personalização da relação de ensino e aprendizagem hoje, numa sala de aula, numa escola municipal, se não for utilizando a tecnologia de maneira criativa e crítica? Então, nós vamos ter que voltar para uma nova escola. A sala multisseriada, no ensino híbrido, ela é recomendável. Porque aí você trabalha com os alunos mais velhos, às vezes, como monitores dos mais jovens. E aí, pelo menos 2 daqueles modelos de ensino híbrido que eu mostrei, eles pedem essa participação de alunos e alunas como monitores. Então, quando você pega experiências no setor público, a própria Escola da Ponte, em Portugal, mas escolas brasileiras, como o professor José Pacheco sempre fala, no Brasil tem exemplos muito melhores do que a Escola da Ponte, mais criativos. Aqui em Belo Horizonte, você tem uma escola particular, que é a Escola da Serra, que é um exemplo disso. Salas muito seriadas. Salas em que os alunos têm uma liberdade de encontro e de construírem suas trilhas. Agora, você precisa fazer isso amparado em tecnologia, com professores bem capacitados, valorizados. E aí é preciso que a secretaria se organize para isso. Porque o professor sozinho, na sala de aula, dá conta disso tudo, sem o suporte da secretaria, não vai conseguir. É preciso dar um suporte adequado aí para eles. Então, esquece esse negócio de novo normal. Eu não acredito no novo normal. Eu acredito que nós precisamos simplesmente do novo. Nós precisamos realmente chegar agora e pensar numa escola diferente, até para ajudar a superar desafios que foram acelerados pela pandemia. Olha, a Maiara citou que eu sou vice-presidente de tecnologia educacional da Sucesso Minas. A Sucesso é uma entidade que congrega profissionais de tecnologia da informação, de tecnologia, especialmente CIO, pessoas que ocupam altos cargos na gestão de tecnologia nas grandes empresas. Eles e elas estão todos desesperados porque estão com vagas sobrando, não consegue gente para trabalhar. Não consegue pessoas bem formadas para trabalhar. A Brascom, que é a Associação Brasileira que congrega essas empresas de tecnologia, software, ela prevê que nos próximos 4 anos
nós temos 400 mil novas vagas criadas para esse mundo da tecnologia. Gente, e ao mesmo tempo, nas faculdades, nós formando cada vez mais pessoas que ficam desempregadas ou subempregadas porque não têm as competências do século XXI. Nós precisamos mudar isso aqui, ó. É no Fundamental 1, é no Infantil, é no Fundamental 2, é aqui que a gente já tem que começar a ajudar os nossos alunos e alunas a se integrarem ao século XXI. Então, o momento é oportuno. E o ensino híbrido, dos seus diferentes modelos, vai ajudar a secretaria nesse sentido. Mas existe uma frase no Evangelho que diz assim: olha, não adianta colocar vinho novo em odres velhos, né? Não adianta colocar vinho novo num vaso velho. Naquela época era de argila, né? Os vasos se dissolviam. Nós precisamos trazer tecnologia, trazer novas metodologias, mas para uma escola diferente. Uma escola repensada no seu DNA, e passando especialmente pela valorização do professor e da professora e pela autonomia do aluno. Esse é o caminho dessa nova escola, já preconizada lá por Anísio Teixeira e aquele grupo de educadores maravilhoso em 1932. Professor Luciano, a gente tem uma pergunta, na verdade, o município de Itabirito pediu que o senhor falasse um pouco sobre o ensino híbrido na alfabetização, por favor. Eu queria só alertar o pessoal que está acompanhando a gente pelo site da Undime, que eles podem mandar as perguntas ao final da tela, na barra de rolagem, na aba de comentários, por favor. Aí a gente vai passar as perguntas para o professor. Obrigada, professor. Obrigado a você. Por favor, manda mais perguntas. Se não tiver prontas perguntas, é porque eu fui muito chato. Geralmente eu sou chato, mas eu não quero ser muito chato, hein, gente? Manda pergunta, por favor. O senhor está muito claro e o conteúdo está riquíssimo. Eu acredito que seja esse o motivo. Desculpa, mas eu discordo do senhor nesse sentido. Então tá bom. Eu brinco com o pessoal. Manda pergunta porque me economiza terapia, senão eu fico achando que está muito chato. Mas olha só, excelente pergunta do município de Itabirito. Quanto mais tenra a idade, mais desafiador tem sido esse momento. É claro, nós entramos nessa fase pandêmica sem nenhum planejamento, sem formação, sem o diagnóstico, sem nada. Nós estamos trabalhando heroicamente com o que é possível. E aí, quem mais está sofrendo são as crianças menores, tanto no infantil quanto nas séries iniciais do Fundamental 1. No entanto, nesse planejamento do ensino híbrido, agora, para esse retorno pouco a pouco das atividades, quando nos for autorizado, nos for possível, com segurança. Vamos lembrar, gente, antes de pensar em tecnologia, tem que pensar numa escola com segurança, né? Uma escola com banheiros adequados, com esgoto, né? Com saneamento básico, com torneiras, com bebedouros adequados, com condições sanitárias que garantam a segurança dos profissionais e dos alunos e das famílias. Mas na alfabetização acontece algo interessante. Você já reparou que as crianças de hoje em dia parece que elas nascem com algo diferente no cérebro e que elas têm muita facilidade com tecnologia? Existe um teórico que diz que nós temos os nativos digitais, que são as crianças e adolescentes e jovens que já nasceram num mundo pós-internet e já familiarizados com a internet, com celular, com tablet, com rede social. E nós temos os imigrantes digitais, que são todos aqueles que nasceram antes do advento da internet, do celular e dessas coisas.
imigrantes digitais. As crianças hoje que vêm para a alfabetização são nativos digitais. Às vezes, até mesmo nos lares mais empobrecidos, elas têm acesso a algum celular, a alguma coisa de tecnologia. E isso, para elas, é meio natural. Por quê? Tudo aquilo que já existe quando a gente nasce, para nós sempre existiu, sempre fez parte do mundo. Então a gente não encara aquilo como, nossa, uma nova tecnologia. Não, aquilo faz parte da minha vida. Então você já não tem a resistência no uso da tecnologia. Pelo contrário, você pode usar a tecnologia para incentivar a curiosidade, para incentivar a autoria. A autoria é muito importante na alfabetização. Existem várias ferramentas, inclusive gratuitas, que você pode incorporar no seu fazer pedagógico, que na alfabetização a criança vai ter maior autonomia para a autoria e vai aprender fazendo. Ao invés da gente ensinar da maneira antiga somente, A, B, C, D, E, não, vamos ensinar de um jeito diferente. Uma pedagogia diferente, enriquecida por tecnologia e que privilegia a autoria. O aluno vai aprender a ler sem perceber que está aprendendo a ler. Vai aprender a escrever sem perceber que está aprendendo a escrever. Já usando coisas que estão aí disponíveis. Sabe por quê? Também está acontecendo um outro fenômeno que, com essas crianças mais novinhas, que é a chamada... eles têm uma leitura, um tipo de leitura midiática, sinestésica, uma leitura de telas que a gente não entende. Eles já sabem navegar nas telas sem saber ler. Ou seja, é uma alfabetização imagética. Poxa, ficou mais fácil se eu posso usar o que eles já estão fazendo e mesclar isso com a alfabetização que nós precisamos que eles e elas tenham. Então, é desafiador, pede uma nova abordagem, mas eu diria que hoje nós temos mais recursos do que nunca para trazer esse aluno e essa aluna mais interessados e até com uma maior competência, que eles vão precisar, mais do que nunca, de escrita e compreensão de texto, para poder lidar com esse universo que está saturado de informação. Tá? Então, pense realmente em enriquecer o seu processo de alfabetização com o máximo de tecnologia lúdica, e aí existem inúmeras, inclusive gratuitas, que você pode adotar na sua escola. E vai ser muito legal. Depois me chama aí em Itabirito, que eu quero ver, que além de tudo é um lugar muito bonito. Né? Professor, só para ilustrar o que eu disse ao senhor mais cedo, vou projetar na tela os comentários, que a sua fala está excelente, que a sua fala está riquíssima em conteúdo também, tá bom? Então, o pessoal tá super entendido e tá gostando muito, tá sendo muito claro. Eu queria só pedir um favor para o senhor, o pessoal está pedindo o seu e-mail, eu vi que o senhor acabou de colocar aqui, eu vou colocar o seu e-mail no chat, então o senhor nos autoriza, por favor? Claro, por favor. Tá bom, vou colocar. Professora Sueli... Eu tive que passar para o celular, o meu computador está dando piti aqui. Professor Luciano, uma das coisas só que todos os dirigentes estão ouvindo, quando o senhor diz que nós não devemos voltar nem a novo normal, né? Nós temos que partir para uma outra criatividade, uma nova escola, como disse a Anísio Teixeira. Eu fico repensando, e estou partilhando com o senhor, que essa nova escola, ela não depende só do dirigente municipal de educação, só do professor.
é necessário que se tenha uma política de educação que venha a entender a necessidade tanto da formação continuada dos professores, principalmente dentro da informação da computação, mas, essencialmente, as escolas têm que estar prontas para poder receber essa nova escola. Porque eu fico meio boquiaberta. Anos atrás, eu fui chamada em uma escola mais para o norte de Minas, que chegou um laboratório de informática e a escola não tinha nem porta, era encostada, janela e nem luz. E ganhou um laboratório de informática. Então, isso parece coisa de um passadão, né? Mas não é, não. Então, nós precisamos que cada dirigente municipal trabalhe o seu executivo de que não é mais apenas o giz e o quadro. Que os laboratórios têm que estar funcionando e que o governo preocupe com o Wi-Fi para todas as regiões. Porque não tem como, à medida que a gente vai interagindo, visitando as escolas, ou a gente teve uma vivência muito grande, a gente está em zona rural, a gente vê que há um esforço sobre-humano das secretárias e secretários, há um esforço das diretoras, do professor que não põe a mão no computador e que achou um neto para ajudar. Mas é necessário, principalmente, uma política. Eu sei que nós estamos trabalhando dentro da educação conectada, um DIME que está sendo a coordenadora, né, da região, inclusive a Maiara, que está representando a Undime, mas tem lugares, professor, que até hoje não se manifestaram com vontade de entrar para a educação conectada. Uhum. Então, é necessário um avanço também. A tecnologia já deu avanço. Agora, nós precisamos de um avanço nas nossas perspectivas e olhar para a educação, que não é mais a mesma educação. Isso, perfeito. É uma mudança de mentalidade. Esse conceito que eu falei, professora Sueli, sociedade da informação, é muito importante o dirigente ter noção disso. Não importa se você está em São Paulo, Nova York, Belo Horizonte, Itabirito, Poços de Caldas, ou lá na zona rural. Nós estamos imersos hoje nesse negócio chamado sociedade da informação. Sociedade da informação, ela vem por causa desse negócio, internet das coisas, quarta revolução industrial, automação. Então, o mundo está mudando muito rápido, muito rápido. Nós temos uma população mais envelhecida, nós temos desafios de meio ambiente, nós temos que trabalhar de forma interdisciplinar, não dá mais para pensar em professor trabalhando isolado um do outro na escola, e isso hoje vai ser possibilidade pela tecnologia. Mas repare que o primeiro passo que eu falei foi caça às fadas, porque as pessoas são sempre mais importantes que as tecnologias. Não adianta você comprar um computador quântico que vem do MIT e instalar na secretaria. Não adianta. Primeiro, você precisa ter as pessoas com uma nova mentalidade e as pessoas dispostas a aprender, um bom programa de capacitação, a valorização dos professores. Tem que ter um diagnóstico da sua realidade.
Agora, eu creio que o novo Fundeb, ele traz boas notícias a respeito disso. O novo Fundeb, para o dirigente que tem a visão, que entende que nós entramos num novo momento, uma mudança de paradigma, e esse dirigente, essa dirigente, consegue, dentro de um mandato de 4 anos, com certeza, revolucionar a sua rede. E às vezes até com pouca tecnologia. Escreve o que eu estou te falando, o segredo não está na tecnologia. O segredo está nas pessoas. E o segredo está na mentalidade. Como a pandemia está forçando essa mudança de mentalidade, porque o que aconteceu foi isso, nós fomos envolvidos por uma onda. Se você perguntar para os professores e professoras, talvez em 2019 você teria uma resistência muito maior à tecnologia do que você vai encontrar hoje. É isso que chama de aceleração da cultura, né? Agora, como usar esse momento que é terrível, trágico, que é doloroso, e no retorno aproveitar essa mudança cultural que está em andamento e de uma forma crítica e criativa incorporar tecnologia pouco a pouco para mudar a escola? Essa é a pergunta que não tem grandes segredos. Olha, nunca o Brasil teve tantos bons diagnósticos sobre a situação de cada município educacional. Nunca o Brasil teve tanta gente produzindo conteúdo e capaz de querendo colaborar para mudar a escola, seja no setor público, seja no setor privado. A própria iniciativa da Escola Conectada, se for adotada, tá ótimo. Gente, se adotar a plataforma Conviva adequadamente, você já revoluciona a secretaria. Entende? Está tudo à disposição. Ô, professor, eu gostaria de falar com o senhor. O senhor sabe que a plataforma Conviva é da Undime? Eu sei. Agora, o que eu estou falando é justamente, professor, porque a gente precisa também... Está me ouvindo? Estou. A gente precisa também de o aspecto, vamos falar assim, a estrutura da escola tem que estar preparada para esse novo. Porque, às vezes, professor, a gente vai levar um computador numa sala, você não tem onde que ligar. Você tem só o apagador de luz. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter que repensar um todo muito grande e lembrar que essa interconectividade, ela hoje é em todos os lugares, né? Se o senhor pega um trator hoje, ele é todo eletrônico. Isso, essa é consequência da sociedade da informação, você entende? Isso é consequência da sociedade da informação. Todas as profissões passam agora a ser influenciadas pelo mundo digital. Por isso que tem que mudar a escola. Quando eu propus o diagnóstico, que tem que fazer o diagnóstico da conectividade da escola, para você ter um plano de tecnologia e inovação, isso é fundamental. E aí, não pode paralisar. Ah, tá tudo ruim? Não, peraí, eu fiz aqui, eu tenho 60 escolas na minha rede. Algumas estão pessimamente conectadas, algumas estão medianamente conectadas, algumas poucas estão bem conectadas. Por onde eu começo? Aí você cria um plano. Vai, pouco a pouco, conectando. Bom, eu gostaria de falar com a Mayara. Oi, a senhora me permite só uma colocação para o professor Luciano, já que a senhora citou o programa Educação Conectada e o professor acabou de citar a questão do diagnóstico. Eu queria aproveitar a oportunidade para
falar para todo mundo que o programa Educação Conectada tem um montante de recursos que vai ser disponibilizado esse ano, é um montante grande, e que o diagnóstico do programa ele vai ser reformulado esse ano, ele é feito em parceria com o CIEB, justamente para calcular, né, para dar o suporte aos municípios, para ter ciência de qual é o nível de adoção de tecnologia em que eles estão inseridos. Infelizmente, temos uma grande maioria nos níveis mais baixos, mas a gente espera que o pessoal faça jus ao recebimento e use os recursos, porque temos incidência, infelizmente, de municípios que receberam recursos para conexão do programa no ano de 2018 e mantém o recurso parado em conta, não fez nenhum investimento de acordo com o plano de aplicação financeira que foi colocado no PDDE. Então, outras proposições virão com relação à educação conectada esse ano para dar esse suporte necessário para esse ensino tão desejado e tão almejado, inclusive com inserções de iniciativas no PAR para aquisição de equipamentos. O pessoal pede muito também equipar e não só conectar. E aí era esse recado que eu queria passar, professora Sueli. Desculpa a interferência, mas é porque a senhora deu a deixa e eu queria aproveitar. Obrigada. É bastante importante. Ô, professor, eu gostaria muito, primeiramente, o senhor tem mais alguma colocação que queira fazer? Ou o senhor pode nos ouvir um segundo? Posso ouvir, claro, por favor. Pode ouvir? É porque nós temos aí uma nova orientação no FNDE e eu gostaria que o secretário, o José Fernandes, partilhasse essa orientação com os dirigentes que estão participando conosco, porque é um momento que nós estamos um pouco angustiados para essa resposta. E depois nós voltamos ao senhor. Tudo bem? Tá ótimo, estarei aqui. Maiara. Seu microfone, José Fernandes, boa tarde. Seu microfone está fechado. Ótimo, boa tarde, pessoal. Boa tarde, minha querida professora Sueli. Maiara, boa tarde, tá? É o seguinte, a gente estava num momento angustiante, na verdade, né? E eu entendo a preocupação da Undime, né? Cada vez mais em procurar atender melhor a demanda dos municípios, né? Isso é uma preocupação constante da Undime, em apoiar os municípios, né? E hoje, conversando com o pessoal do FNDE, sobre o CACS Fundeb, vários municípios têm encontrado problemas, né, para cadastrar as suas respectivas equipes, né? Porém, foi me relatado pelo FNDE que os municípios terão todo o mês de abril para fazer esse cadastro, entendeu? Então, a gente entende a preocupação de todo mundo, tá? E o FNDE liberou o mês de abril todo para que seja feito esse cadastro. Tem vários municípios que não estão conseguindo cadastrar a equipe, preocupado. Zé Fernandes, mas eu fiz o meu projeto de lei, a portaria, porém o sistema não aceita. E, segundo o FNDE, esse problema está acontecendo porque eles ainda não conseguiram disponibilizar um novo sistema. Portanto, o novo sistema ainda está em fase de construção, tá, pessoal? Está em fase de construção. Vocês lembram que eu falei do novo Fundeb, da necessidade de regulamentar vários pontos? É algo que ainda está sendo construído. Então, de certa maneira, esses problemas de implantação e tudo mais, agora no início, eles irão acontecer, tá? Então, essa é a novidade. Então, está liberado até abril. Porém, o sistema ainda está sendo formatado para receber os dados, tá? Então, se você não está conseguindo cadastrar, espere um pouco, né? Espere esse resto de semana aí, tá? Para a semana que vem, você iniciar novamente. Eu solicitei a eles um documento oficial referente a essa prorrogação de prazo, né, tá? Porém, eles falaram que eles não têm esse documento ainda, mas aconselhou o seguinte: os municípios, na verdade, todos estão com dificuldades, que abram um Fale Conosco,
né, pelo Fale Conosco do CIOP, que por lá eles vão responder aos municípios, né, oficialmente, com essa prorrogação de prazo até dia 30 de abril, entendeu? Então, acho que isso daí dá um pouco mais de tranquilidade para todos, pois todos estavam tensos e preocupados com essa situação, tá? Qualquer dúvida, pode contar comigo, tá? Eu estou aqui à disposição, viu, professora Sueli? Olha, eu agradeço muito. Gente de Deus, hoje eu estou sofrida aqui. Eu acho que a professora Sueli perdeu a conexão, José Fernandes. Eu aproveito para continuar o agradecimento e a gente repassa para você como a gente tem feito todas as colocações e dúvidas que os municípios mandam. A professora Sueli voltou. Tá bom. Seu microfone, professor. Professora, nós não ouvimos a senhora. Ainda, agora sim. Não, agora a senhora fechou o microfone novamente. Não, seu áudio não sai, professora. Nós tivemos bem, mas nós não te ouvimos, professora. José Fernandes, eu acredito que a professora Sueli ia te agradecer mesmo. Não, Caso ela volte a te chamar, a gente volta a te colocar em tela. Ela está fazendo sinal de positivo que sim, ela gostaria de te agradecer, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui o link do Fale Conosco do CIOP no chat para o pessoal. E só reforçar que é muito interessante que essa demanda seja aberta lá, porque eles também usam de parâmetro para essas prorrogações, né, José Fernandes? A quantidade de demandas enviadas com o mesmo assunto geram lá um índice que eles usam para prorrogar ou não os prazos quando o pessoal solicita, não é isso? Exatamente, viu, Maiara? Também esse índice ele ajuda no aperfeiçoamento do próprio sistema, né? A deixar o sistema mais ágil para atender melhor os secretários, viu? Muito obrigada, José Fernandes. Um abraço para você. Outro abraço para todos aí, tá? Professora, se a senhora quiser fazer novamente a tentativa do... Pode falar, por favor. Não temos som, professora, não, nós não te ouvimos. A senhora quer só tentar colocar o cabo novamente, para ver se não é um problema de cabo? O cabo do seu fone, por favor. Não, nós não te ouvimos. Professor Luciano, voltamos com o senhor. Enquanto a professora Sueli não consegue retomar a conexão, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final, alguma colocação final, por favor? Fique à vontade. Só quero dizer que tanto eu quanto a ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, estamos aí à disposição dos secretários, dos dirigentes, para poder colaborar com vocês na preparação dos seus planos, né, na sua inserção na educação conectada, seja o caminho que for que vocês forem escolher, mas que você tenha em mente esse desafio, que é realmente já voltar com uma escola com uma concepção diferente, uma concepção mais alinhada com as teorias de aprendizagem que nós temos, que vocês conhecem muito bem, melhor do que eu, e também com esse novo momento que a sociedade está entrando, está atravessando, que é a chamada sociedade da informação, que foi acelerada pela pandemia, né?
Então, nós estamos à disposição, então está aí o meu contato. Gostaria muito de receber o contato de vocês para a gente poder tentar colaborar, tá bom? E agradecer a professora Sueli, a Maiara, toda a equipe da Undime Minas, e dizer que estou à disposição de vocês. Foi uma honra poder estar aqui nessa tarde. Espero que tenha sido proveitosa para o pessoal. Com certeza, professor, foi muito proveitosa. A professora Sueli acabou de me mandar uma mensagem pedindo que, por favor, eu agradecesse ao senhor pela parceria, que a Undime Minas quer continuar sempre com a sua presença e com a presença da ABED nos nossos eventos. A gente está colocando aqui na tela o seu e-mail. Eu queria deixar para o pessoal a informação de que todo o material utilizado vai ser colocado no site da Undime logo aqui após a apresentação da live, e que o vídeo da live também vai ficar disponível no site da Undime para consulta a qualquer momento, tá bom, professor? Conte conosco, estamos também à disposição e agradecemos muito ao senhor, muito mesmo, muito obrigado, foi muito bom ouvi-lo e aprendemos muito. Saúde para todo mundo, né? Igualmente, boa tarde a todos e muito obrigada. Até a nossa próxima live. Tchau.